Olá, amigas e amigos do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aqui quem fala é Felipe Mascarenhas, colaborador do Centro Espírita Leon Denis, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é uma grande alegria poder estar novamente com vocês, compartilhando, participando desse momento de reflexão. Confesso, com saudades, é claro, de estar presencialmente nos salões do CERJ, naquele auditório tão especial, repleto de boas vibrações, de fluidos salutares, mas, como o momento nos pede, realizamos as nossas atividades à distância, online, esperando, aguardando com fé e esperança que tão logo seja possível, quando as condições sanitárias possibilitarem, possamos nos rever novamente. Mas eu gostaria hoje, especialmente, de conversar com vocês sobre essa obra, o livro As Perguntas de Jesus, de nossa autoria, que é um lançamento da editora Fergs, da Fergs Editora, da editora da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que nós propusemos reflexões a partir das perguntas que nós encontramos do nosso amigo de todas as horas, nosso Mestre, Jesus. São reflexões que surgem a partir de uma série de trocas, de reflexões, de experiências com vários corações amigos, mas especialmente a partir de uma ideia que surgiu de um companheiro amigo nosso aí da cidade de Petrópolis, o Luiz Guilherme, e a partir de exposições doutrinárias que fizemos com esse tema, com o tema das perguntas de Jesus, desenvolvemos algumas reflexões que propomos agora para o nosso movimento espírita nessa obra, As Perguntas de Jesus. Mas imagine se nós pudéssemos estar frente a frente com Jesus. Nós tivéssemos a oportunidade de nos deparar com a figura incomparável, com aquele magnetismo doce e suave do amigo e mestre, Jesus. O que é que nós diríamos se nos deparássemos com essa situação? Há muitas obras da literatura espírita em que nós vemos pessoas que tiveram essa possibilidade, que estiveram frente a frente com Jesus. Além daqueles, é claro, que seguiam os seus passos, que conviveram, que estavam podendo participar daquele momento em que Jesus disseminava a sua boa nova, mas, por exemplo, quando nós vemos na descrição do livro Há 2000 anos, o senador romano Públio Lentulus, que busca Jesus a fim de sanar as dores da sua filha, e que nós já falamos aqui, inclusive, já fizemos uma reflexão sobre esse ponto no CERJ, sobre esse encontro de Públio Lentulus com Jesus. Agora imaginemos se fôssemos nós que tivéssemos essa possibilidade. O que é que nós falaríamos? Feche os olhos por alguns instantes, imagine-se frente a frente com Jesus. Mas e se, ao invés de falarmos algo, nós ouvíssemos uma pergunta dele? Se nós pudéssemos, estando no instante desse encontro, se nós ouvíssemos perguntas. Aliás, as perguntas são uma forma de sondar, de promover um movimento,
Quando nós ouvimos uma pergunta, somos movidos, nós movimentamos forças interiores a fim de encontrar a resposta, a fim de que a resposta à pergunta que surge possa sair de nós mesmos. Quando Jesus realiza uma pergunta, as quais nós encontramos tanto quando vamos estudar as páginas do Evangelho, como nós encontramos em páginas da literatura mediúnica, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, quando nós encontramos a figura do meigo rabi fazendo perguntas, é preciso compreender que aquela pergunta não se circunscreve somente ao tempo e ao espaço, àquela cultura em que ela é feita, mas é pergunta que atravessa o tempo e o espaço, alcançando o nosso espírito imortal. Fala a nós, seres espirituais em jornada evolutiva. Então, é uma pergunta que surge e que nos faz brotar do nosso mais profundo ser, do íntimo de nós mesmos, respostas. Aliás, fazer perguntas é uma forma bastante especial de promover o autoconhecimento na criatura. Façamos uma reflexão, por exemplo, quando nós nos recordamos da obra básica do Espiritismo. A obra magna da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Nela, nós encontramos 1019 perguntas. Perguntas que o codificador Allan Kardec endereça às potências celestes, às forças superiores que orientam a humanidade no seu desenvolvimento, no seu processo evolutivo aqui na Terra. São 1019 perguntas que Allan Kardec faz a fim de compreender melhor os nossos passos, de compreender a nossa origem, o nosso destino, o que fazemos aqui, compreender o sentido profundo da vida. Se nas perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec sonda as potências celestes, as forças superiores da vida, quando nós encontramos as perguntas de Jesus, é como se as potências celestes representadas aqui na figura do amigo de todas as horas sondassem o mais profundo de nós mesmos. Kardec, nas suas perguntas, indaga as forças superiores. É como a Terra voltando os olhos na direção do infinito. Mas quando Jesus pergunta, é como se as potências celestes voltassem, nos convidassem a um olhar interior, a fim de que, peregrinando pelo mundo de nós mesmos, possamos descobrir as respostas que brotam do mais íntimo de nós. Num processo de autoconhecimento. Não é à toa que essa é a orientação do Espírito Santo Agostinho lá em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta sobre o meio prático de nós nos desenvolvermos desde já, de nos melhorarmos desde esta vida, e a resposta dos Espíritos é: conhece-te a ti mesmo. E no desdobramento da questão, nós vamos ver Santo Agostinho, o Espírito, dando a sua contribuição, a sua experiência e falando da sua jornada, do quanto ele, todos os dias, procurava, olhando para si mesmo, olhando para a sua conduta daquele dia, perguntar-se,
o que ele poderia ter feito de melhor? O que poderia ter feito que tivesse tornado o seu dia melhor? Quais são as modificações necessárias para que o próximo dia seja melhor, para que possa se colocar em melhor condição de harmonia com a vivência do Evangelho, com a lei de Deus? Então, nessa obra, o convite é para que nós, fazendo esse olhar para essas perguntas que Jesus vai fazendo, possamos, assim como analisamos o contexto delas, em que elas são feitas, a circunstância em que essa pergunta surge e é feita, ela possa nos promover em nós uma reflexão. Então, nós separamos 15 perguntas, 10 delas que estão no Evangelho e 5 delas que estão no livro, especialmente no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier. E eu quero te convidar a refletir em algumas delas. Vamos nessa? Vamos. Nós iniciamos por uma pergunta que Jesus faz e que surge lá no Evangelho, numa passagem dramática em que um cego pedinte aproxima-se de Jesus. Aliás, não é o cego. O cego é depois, é numa outra pergunta. Aproxima-se de Jesus uma criatura que apresentava um profundo desequilíbrio, uma desarmonia, uma influência espiritual perniciosa. Sentia-se profundamente perdida e era conhecida, fica conhecida, passa no Evangelho como a passagem do endemoniado Gerazeno. E aquele homem que, conforme a descrição que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, aquele homem era conhecido pelas pessoas por vagar pelas ruas sem rumo, por cair em diferentes situações humilhantes, dolorosas. E essa pessoa se aproxima de Jesus quando Jesus passa pela região, e quando ele se aproxima, Jesus faz a ele uma pergunta, como quem chamasse a um despertar. Mas é uma pergunta que não é feita somente àquele homem, mas que se estende, como falamos ao início, a cada um de nós. Qual é o teu nome? Ora, essa parece ser uma pergunta tão básica. Aliás, é das primeiras perguntas que fazemos quando iniciamos uma relação social e conhecemos alguém. Quando nós conhecemos uma pessoa, a primeira pergunta que nós fazemos é: olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Mas qual é a tendência de resposta quando você ouve essa pergunta? Qual é o teu nome? Qual a pergunta que surgiu? Qual a resposta que te surgiu ao ouvir essa pergunta? Qual é o teu nome? É natural que nós respondamos: olha, meu nome é muito prazer, meu nome é Felipe. E quando eu dou essa resposta, eu penso, é natural, na minha personalidade, na figura que eu vivencio nesta atual reencarnação. Mas pensemos, a pergunta que é feita por Jesus, portanto, ela se estende para muito além desse estreito círculo que nos cabe nesta única reencarnação. Quando Jesus pergunta àquele homem que experimentava um processo obsessivo muito doloroso, o endemoniado Gerazeno,
É como se ele chamasse a atenção para um foco, para recordarmos a nossa essência mais fundamental. Nós somos espíritos. Nossa experiência não se limita somente a esta reencarnação, em que eu tenho as características de ser o Felipe, de morar na cidade de Porto Alegre, de ter a profissão de relações públicas e outras experiências que me cabem a esta reencarnação. Essas integram as minhas experiências espirituais na evolução, mas são uma delas. Mas eu sou espírito. E muitas vezes nós nos esquecemos profundamente dessa realidade. E passamos a vida esquecidos dessa essência profunda, às vezes em dispersão íntima. Aliás, esse é um comentário que o benfeitor Emmanuel vai fazer ao comentar essa passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Ele fala sobre que aquele homem experimentava uma dispersão íntima. Ora, quando nós esquecemos da nossa essência mais profunda, da razão principal de estarmos aqui na Terra, nos esquecemos. Vivemos em dispersão íntima, esquecidos dessa essência espiritual. Nós somos espíritos. É, portanto, importante lembrar que se somos influenciados pelos espíritos constantemente, seja positivamente ou seja negativamente, somos o tempo inteiro alvo de influências espirituais, de pensamentos, assim como também influenciamos. Nosso pensamento influencia, nossa atitude influencia, gera indução nos outros, como nós também somos influenciados por pensamentos, emoções, fluidos. Então, se os espíritos encarnados e desencarnados nos influenciam, se nós vivemos muitas vezes o processo da obsessão, essa interferência, essa influência espiritual negativa e constante sobre nós, nós também somos influenciados pelas nossas experiências reencarnatórias do ontem, de forma que poderemos dizer: nós somos constituídos por uma verdadeira legião de experiências, legião de personalidades que já vivenciamos e que hoje somos o conjunto, o resultado de todas essas experiências. Quando Jesus pergunta ao endemoniado Geraseno qual é o teu nome, a resposta é legião, porque somos muitos. E talvez recordemos qual será a preponderância que toma hoje na minha vida. Qual será? Qual experiência será que assume um papel preponderante na minha vida? Nós poderemos já ter sido ter passado por tantas experiências. É claro que nós temos tendências, temos hábitos que criamos e que nós tendemos a vivenciar aquela experiência novamente, por exemplo, a comunicação, mas em outras experiências que nós buscamos aquilo porque já somos afeiçoados àquela temática, àquele contexto, mas talvez tenhamos sido belicosos e tenhamos vivido batalhas no fronte de batalha, empunhando espadas e perseguindo, atraiçoando os outros, e tenhamos uma tendência em determinadas situações que surgem na vida de deixar que essa personalidade aflore em nós e mesmo em nossas vivências cotidianas nos expressarmos com a preponderância daquela personalidade, de forma que poderemos até andar esquecidos da nossa essência mais profunda. Então, o benfeitor Emmanuel, estou pegando aqui um trechinho,
O benfeitor Emmanuel recorda o seguinte, diz ele assim: se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, aqui na experiência terrena, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância, até a vitória final. Então, especialmente num momento como esse, em que nós vivenciamos tantas transformações das nossas relações sociais, em que nós vivenciamos desafios materiais, desafios sanitários, esse desafio todo da pandemia e de tantos outros que vêm em conjunto com essas experiências difíceis, é como se fôssemos envolvidos por uma legião de desafios, por uma legião de desafios mesmo, que nós precisaremos atravessar por eles, recordando que nós somos espíritos e que temos uma oportunidade de servir a Deus, de servir como instrumentos da luz nesse momento desafiador. É preciso, portanto, recordarmos quem somos, da nossa essência mais profunda de espíritos imortais. E se lembramos, se gravamos em nós essa realidade de que somos espíritos, apesar de eu ter a personalidade Felipe, sou um espírito em jornada evolutiva, é preciso recordar. E aí avançamos para a próxima pergunta que surge aqui de Jesus e que nós vamos encontrar no capítulo 26, versículo 50 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus se volta na direção de Judas, quando no momento dramático da passagem do Evangelho, Judas se aproxima de Jesus para entregá-lo, companheiro que conviveu com ele, que conviveu com os apóstolos, mas que acreditou-se mais inteligente e astuto do que o próprio mestre, não acreditando nas possibilidades que Jesus colocava como transformação coletiva e como transformação de si mesmo, ele entrega Jesus numa esperança de que Jesus fosse se levantar numa revolução exterior, mas quando se depara frente a frente naquela hora dramática com Jesus, ele ouve a pergunta: companheiro, a que vens? Ora, pensemos nós, a que viemos? Se já conseguimos nos identificar com a essência de espíritos imortais, cabe-nos a pergunta que chega de Jesus: a que viemos na Terra? Será que nós nos perguntamos o que é que eu estou fazendo nesta reencarnação? Pense, qual é a finalidade de estarmos aqui? Poderemos nos reconhecer como espíritos, mas ainda indecisos sobre o que viemos fazer. Cada um de nós, cada um tem a sua tarefa específica. Cada um possui o seu planejamento reencarnatório e que dá conta do que lhe cabe fazer nesta reencarnação no ano de 2021, seja no Rio de Janeiro, seja em Porto Alegre, seja em Petrópolis, seja em São Paulo, em Salvador, em Recife, em Paris, em qualquer lugar. Cada um tem a sua experiência, mas há uma finalidade superior que nos envolve e que
se tivermos ela centrada, todas as experiências individuais nossas tenderão para o mesmo fim, nas suas peculiaridades, nas suas características. Companheiro, a que vens? Qual é a finalidade de estarmos aqui? Se nos reconhecemos como seres espirituais vivendo experiências no plano material, se já tivemos contato com as primeiras noções de novos conhecimentos espirituais que nos modifiquem o entendimento de quem somos, será que já sabemos responder a essa indagação do Cristo? A que vens? Judas era um dos apóstolos, presenciaram os ensinamentos e as lições do Cristo lado a lado, mas será que ele compreendeu qual era a sua tarefa no mundo? Afinal, caros companheiros e companheiras, a que viemos nesta experiência reencarnatória? É uma pergunta que nos cabe. E aí, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos uma das mais belas definições do objetivo de estarmos aqui. Por que é que estamos reencarnados hoje na Terra? Por que é que estamos aqui em 2021? Allan Kardec pergunta na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que o espírito precisa mergulhar na matéria? E qual é o objetivo disso? E a resposta das mais belas é: Deus lhes impõe, porque é uma lei da natureza, então não é uma escolha que não reencarnemos. Por isso, ele fala, Deus impõe, porque é uma lei natural, é o processo de evolução se dá por essa forma. Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A reencarnação, a encarnação, a vivência entre esses planos em que o espírito ora mergulha na matéria, ora vivencia a experiência fora, mas que em verdade nós vamos compreendendo que são planos que se interpenetram e se conectam profundamente, que são estágios da nossa experiência, tem uma finalidade: fazer-nos chegar à perfeição. Mas não é só isso. Não é só isso. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, os desafios, todos os estímulos mesmo que a vida corporal proporciona ao ser espiritual são como um impulso que faz com que o ser espiritual se desenvolva, progrida, evolua. E nesse processo acontece algo. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Nós temos uma parte que é nossa nesse vasto universo, nesse processo evolutivo que experienciamos. Cada um de nós tem finalidades. Nós somos parte integrante da natureza e temos finalidades de estarmos aqui. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, um processo de entrar em sintonia com a lei divina, a fim de que possamos, com o instrumento de acordo com o mundo em que estamos habitando naquele momento, daquele ponto de vista, executarmos a parte que nos cabe. E nesse processo vamos nos desenvolvendo.
vamos também cada vez mais nos aproximando da perfeição. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o ser em si, se adianta, evolui. Então, no dizer do espírito André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver, nós vamos compreender isso de forma ainda mais profunda, compreendendo que nós somos co-criadores e que nós o tempo inteiro estamos influenciando e criando e executando um papel que nos cabe. Por exemplo, para que o livro fosse impresso e gerasse, quantos concorreram para essa criação? Quantas pessoas, quantos espíritos, quanta matéria foi utilizada e movimentada para que uma criação surgisse? Então nós estamos o tempo inteiro criando, mas é preciso ter em mente as finalidades. Então, se nós reconhecemos quem somos, qual é o teu nome? Somos espíritos. Compreendemos a que viemos, companheiro, a que vens? Que é que vens fazer aqui? Compreendemos então que somos espíritos em jornada evolutiva e que estamos encarnados na Terra nesse processo de evolução. Quando compreendemos isso, nos chega mais uma pergunta, e que é preciso pensar nela para que compreendamos se estamos afinando, sintonizando a nossa compreensão de quem somos, a compreensão do que estamos fazendo e compreender se estamos buscando efetivamente aquilo a que viemos fazer. Quem sou? Sou o Espírito. A que vim? Compreendi as finalidades da vida. Mas estou buscando isso? É a pergunta que chega no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, quando nós vemos aquela passagem que Jesus caminhava e João Batista, com dois de seus discípulos, falava-lhes, os dois discípulos de João Batista, o precursor do amigo e mestre, quando vê Jesus passar, que era seu primo, Jesus que era primo de João Batista, quando vê Jesus passar, ele aponta na direção do Cristo e fala: eis a quem vocês devem seguir a partir de agora, é a ele. Então, atendendo ao impulso da determinação de João Batista, aqueles dois se voltam e vão na direção do Cristo, sem mesmo compreender ainda por quê. Então Jesus para, se volta na direção deles e pergunta: que buscais? Pensemos nós. Quando nos movimentamos na direção do Cristo, na direção do centro espírita, quando nos movemos na direção de uma leitura, o que é que buscamos? O que buscais? O benfeitor espiritual Emmanuel comenta essa passagem, esse trecho, de forma belíssima, e vai nos dizer o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. E vai nos levando, esse comentário de Emmanuel está lá no Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João, no comentário que ele faz a esse versículo. E é importante pensarmos se a vida é esse conjunto de experiências. É preciso pensar, refletir. O que é que estamos buscando? Será que ao compreender que sou espírito, que entendi a finalidade, será que eu busco essa vivência? Ou será que eu atendo a um apelo mecânico, a um apelo simplesmente sem compreender o porquê eu estou buscando aquele conhecimento, aquela experiência, aquela vivência? Diz Emmanuel: assim,
recomendando-nos assim: escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Quais são as minhas aspirações? O que eu busco na vida? Será que eu estou me movimentando sem saber o que estou fazendo? Sem saber direito por que faço aquilo? Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante sem temor e vacilações, lembrando-te de que o Verbo da verdade incide sobre nós, cada dia perguntando incessantemente: que buscais? Mas, se compreendemos que somos espíritos, se compreendemos a que viemos e procuramos adequar essa compreensão, essa noção, às nossas buscas, à coerência da nossa vivência, chega-nos mais uma pergunta. Quando nós nos encontramos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 5, uma pergunta que surge já na condição de discípulos. Na vida prática e cotidiana, quando os apóstolos estão com Jesus em um local retirado, em um local ermo, às margens do Mar da Galileia, mas em um local distante da cidade, num local deserto. A multidão havia acompanhado Jesus e os apóstolos em busca das consolações do Cristo, das curas, de atender às suas necessidades materiais e espirituais. E os apóstolos passaram o dia inteiro com Jesus ali, atendendo à multidão de sofredores de todas as ordens que buscavam Jesus. Mas quando o dia começa a chegar ao fim, os apóstolos se preocupam porque eles apenas haviam levado alimento para eles mesmos, para o reduzido colégio apostólico. Então, preocupados com a multidão que ali se reunia, eles vão e propõem que Jesus mandasse a multidão embora, despedisse a multidão, porque eles não tinham alimento suficiente para todos. Então, nós transpomos esse singelo acontecimento. Singelo é modo de falar. Esse acontecimento profundamente simbólico, porque fala de experiências cotidianas nossas, de padrões de conduta nossos na nossa realidade cotidiana. Quando os apóstolos olham para a quantidade pequena de pães e pensam: essa pequena quantidade não dá para alimentar essa multidão. Então, Jesus pergunta a eles: quantos pães tendes? Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa resposta parece, essa pergunta e resposta de Jesus parece tão simples, mas ela nos propõe uma nova forma de pensar em geral para a nossa vida. Quantas vezes nós olhamos mais para o que falta do que para as possibilidades de auxílio? Quantas vezes olhamos mais para as nossas necessidades apenas
do que para o sofrimento que caminha ao nosso lado. Às vezes, pelo egoísmo, pelo impulso de atendermos primeiro à nossa necessidade exclusivamente, poderemos nos tornar insensíveis à dor que acontece ao nosso lado, mesmo estando na presença do Cristo. Quantas vezes, talvez, tenhamos ido ao centro espírita, tenhamos feito preces, pedido amparo, pedido oportunidade de servir aos benfeitores espirituais, servir de instrumento do bem, e quando uma oportunidade logo em seguida surgiu, nós, por estarmos tão voltados a nós mesmos, não percebemos a busca do auxílio que chegava até nós. A lição de Jesus nessa passagem, ela vai ser muito profunda, e a reflexão, ela nos propõe que nós, quando nós nos colocamos à disposição do auxílio e de servir de instrumento de fluxo da abundância do amor divino, nós não retemos as dádivas, nós não retemos o bem que nos chega. Aqui, nós poderemos ver nesse gesto simbólico do compartilhamento dos pães, das pequeninas migalhas de pães que foram compartilhadas com todos, no gesto da solidariedade, da amorosidade. Vai muito além do que um simples alimento físico. Nós vemos bem isso porque um dos espíritos que vivenciaram uma situação como essa foi Lívia Lentulus. Nós vemos essa descrição no livro Há 2000 anos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lívia havia ido acompanhar uma das pregações de Jesus e ela presencia esse momento. As pessoas com fome, e ela recebe uma migalha de pão que foi dividida e compartilhada entre os apóstolos. E quando ela come aquela pequena migalha, ela relata que se sente saciada, se sente revigorada, porque aquela migalha ia saturada muito mais do que um simples pequenino pedaço de pão, mas ia saturada de fluidos salutares. Nós vemos esse processo, por exemplo, mesmo quando tomamos a água fluidificada, que muitas vezes levamos ao centro espírita, ou no nosso culto do Evangelho no lar, quando fazemos a prece, pedimos aos benfeitores que fluidifiquem aquela água, tomamos e nos sentimos reconfortados, fortalecidos. Mas pensemos também por um outro viés nesse gesto dos apóstolos. Pensemos no imenso poder dos pequeninos gestos, das pequeninas migalhas de boa vontade de que já possamos dispor. Muitas vezes, diante das oportunidades de transformação espiritual e mesmo de servir ao próximo, nós poderemos nos focar mais nas nossas limitações, nas nossas dificuldades ou nos tropeços que já tenhamos vivenciado. Então eu olho para mim e observo, puxa vida, Felipe, mas eu sou tão imperfeito, eu tropeço tanto nesse ponto, tantas vezes eu me equivoco aqui, como que eu posso servir, como que eu posso atender as criaturas sendo tão imperfeito? Puxa vida! E nós perdemos muitas vezes a oportunidade de um gesto pequenino, em aparência, mas que se desdobra em grandes acontecimentos, mas que se desdobra de um valor incomensurável para um outro coração. Às vezes, uma palavra nossa transforma uma existência. Ou mesmo, será algo pequenino para alguém,
mas que naquele instante foi de extrema importância para aquela criatura. Então, os nossos gestos de boa vontade, quando colocados a serviço do bem, quando colocados com boa vontade, na disposição de servir, de ser solidários, de desenvolver-nos, sem segundas intenções, esse gesto. Vai comentar o próprio benfeitor Emmanuel, ao comentar essa passagem da multiplicação dos pães, que é onde está inserida essa pergunta, ele vai falar dessa grande possibilidade do pequenino gesto, do quanto um gesto pequenino é suprido pela multiplicação das forças do alto. Pedimos a ajuda aos benfeitores espirituais e somos supridos nas nossas limitações. Aqui, nós vemos no desdobramento dessa passagem que quando os discípulos compreendem a lição e se colocam à disposição de servir, eles mesmos são os instrumentos para distribuir as dádivas ofertadas pelo Cristo, pela espiritualidade superior. Então Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer, e é através deles, os próprios discípulos, que se espalham o bem, a providência divina. Pensemos, o quanto nós podemos hoje já ter distribuído uma dessas migalhas. Qual bem nós já fizemos hoje? Qual nós podemos fazer ainda? E quantas vezes já comemos uma dessas migalhas? Mas, entre as perguntas que vão surgindo, nós vemos também quantos pães tendes, mas vemos por que dormis? Uma pergunta que é feita por Jesus aos seus 3 discípulos que ele convidou para o momento da oração no Getsemane, naquele momento dramático. E nós nos perguntamos, será que nesses tempos difíceis, em que acalentamos o conhecimento espírita conosco, em que o mundo se desdobra em desafios, em que tantos corações enfrentam as lutas, será que estamos despertos, acordados para as necessidades do momento, para as nossas reais necessidades, para as necessidades da coletividade? No momento do Getsemane, Jesus pede que os seus discípulos ficassem acordados com ele, que orassem e que estivessem vigilantes em preces, porque o momento era desafiador, e os 3 discípulos adormecem. Será que estamos adormecidos? Será o tempo do nosso despertar, manter-nos vigilantes ante os pensamentos desvairados, ante tantos choques? Então, olha, falei em choque, bati aqui. Ante os choques dos antagonismos de pensamentos, dos nossos desafios de convivência na coletividade. Aliás, é uma característica do nosso mundo, as grandes diferenças em que nós nos deparamos em um momento com uma criatura bondosa, amorosa, em outro momento com uma criatura cruel. E nós mesmos experimentamos esses diferentes estados em nós. Ora agimos com amorosidade, ora poderemos ter impulsos cruéis. Até que nós possamos ir nos tornando mais estáveis, mais vigilantes e despertos para com as necessidades de evolução espiritual. Então vamos avançando. São perguntas que vão surgindo, como por exemplo, como lês? Como lemos? Quando buscamos as páginas da doutrina espírita, como lemos as lições? Com que finalidade vamos às leituras? Mas encontramos também
a pergunta que Jesus faz aos dois peregrinos que caminhavam na estrada de Emaús, extremamente decepcionados e cabisbaixos, e uma frustração imensa, porque caminhavam, conversando, falando sobre a decepção da experiência da cruz. Eles que acreditavam tanto que Jesus era o grande Messias esperado, mas que acabara na cruz, como poderia ser aquilo? E eles comentavam desesperançosos. Então, um outro peregrino se aproxima deles e eles não reconhecem. E o peregrino pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? E o peregrino começa a falar para eles e explicar de todos os acontecimentos que haviam se dado na experiência da cruz, do Gólgota, e das relações profundas com os textos dos profetas e da esperança que se anunciava, mesmo naquele período difícil. E nós, que palavras temos trocado nesses tempos desafiadores? Que é que compartilhamos nas redes sociais? Que mensagens mandamos uns aos outros? Mensagens de esperança, de fortaleza, de informação real? Ou disseminamos notícias falsas? Ou disseminamos temores? Ou disseminamos disputas e agressividades? Que palavras temos trocado enquanto caminhamos nessa experiência? Mas, em caminho para o nosso encerramento da reflexão de hoje, há outras perguntas aqui que vão surgindo, mas eu gostaria de encaminhar para o encerramento da nossa reflexão, porque o nosso tempo também avança, com a pergunta que Jesus faz a Simão Pedro, e que está no Evangelho, no capítulo 21, versículo 17 do Evangelho de João. Após a experiência da cruz, Jesus, em espírito redivivo, na sua aparição espiritual, convive ainda com os apóstolos, com os discípulos, e depois da experiência da negação de Pedro, ele, numa convivência amorosa e fraterna, pergunta a Simão Pedro, uma pergunta que é simbólica a cada um de nós, que atravessa o tempo e o espaço e nos alcança o coração de todos. Tu me amas? Simão, tu me amas? Jesus pergunta a cada um de nós: tu me amas? Sempre que nós nos deparamos com o coração em sofrimento, quando nós nos deparamos com situações dolorosas, quando olhamos para nós mesmos e temos a tendência de colocar um peso enorme nos nossos ombros, e temos uma tendência de fulminar o próximo com o nosso julgamento, com a nossa crítica, quando precisamos compreender a imensidão das nossas fragilidades. Então, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? É como que um convite à vivência profunda dessa virtude, dessa experiência de estar na Terra, compreendendo que o próprio Cristo nos ensina: toda vez que fizerdes a um destes menores, toda vez que alguém te pediu um copo de água, toda vez que alguém te procurava pelos caminhos da solidariedade, exigindo-te compreensão, tolerância, exigindo-te um tanto mais de paciência, de amorosidade, de evitar a batalha aberta, as disputas e a violência, toda vez que somos conclamados
a evitar, a não ser violentos, é como se ouvíssemos a repercussão da pergunta do Cristo: Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então exercita esse amor em todas as criaturas. Exercita essa forma de estar no mundo amorosa em todas as tuas relações, em toda a tua forma de estar na vida, estar na terra. Que a tua vida seja um hino de amor, seja uma resposta constante a essa pergunta do Cristo: Tu me amas? Qual a resposta que surge a cada um de nós? Mas, falei que era a última pergunta, né? Mas deixei uma última ainda. Deixei uma última. Que é a última pergunta que surge. E que está no livro Boa Nova, no capítulo de um diálogo que surge entre Jesus e o apóstolo Filipe. Quando o apóstolo Filipe apresenta a Jesus a sua preocupação enorme na convivência com os outros companheiros, na sua convivência com os companheiros cristãos, entre os apóstolos. E aí nós pensamos na nossa convivência uns com os outros. Sejamos nas lides espíritas, sejamos em nossos lares, em qualquer situação. Filipe estava preocupado como seria o desenvolvimento do evangelho se os outros agiam de forma tão insuportável, nas próprias palavras dele. E a pergunta de Jesus, a resposta que Jesus dá a essas indagações de Filipe, é uma pergunta que nos cabe a cada um de nós, quando nós olhamos para os outros e esperamos que o próximo esteja vivenciando o Evangelho. Jesus olha para ele e diz: Filipe, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, cada uma das perguntas de Jesus que vão surgindo são perguntas que cada um de nós deve fazer-se a si mesmo. São respostas que cada um de nós deve dar-se a si mesmo. Mas especialmente, pensemos se já edificamos o reino de Deus no íntimo do nosso espírito. Prossigamos com fé e esperança. Prossigamos confiantes de que uma pequenina migalha da nossa boa vontade, do nosso esforço, se desdobra em inúmeras possibilidades, que o pouco que já possamos ter desenvolvido multiplica-se em multidão de bens, em multidão de possibilidades. Então sigamos fazendo o que nos cabe, atendendo aos apelos da hora que passa, confiantes na providência divina, no amor de Deus. Meus amigos e minhas amigas, eu agradeço muito a possibilidade de ter estado aqui com vocês e espero que as reflexões possam chegar aos corações de cada um. Um grande abraço e nos encontramos em breve. Um grande abraço.